Irmãos, muito bom dia. É sempre uma alegria poder estar com os irmãos. É sempre muito bom poder expor a palavra dos irmãos, subir esse púlpito e expor a palavra. Para mim é um grande privilégio. Louvado seja o Senhor por isso. Nós temos um grupo de mulheres da nossa igreja em viagem. Esse grupo de mulheres estão em Águas de Lindóia para um congresso. É o Congresso da Fiel. Esse congresso ele acontece anualmente, sempre nesse mesmo mês, no mês de março. E lá elas estão estudando o livro de Esther. E eu estou sabendo que tem 1.800 mulheres lá, gente. Imagina só. Isso é bênção de Deus. Mulheres aí do Brasil inteiro em caravana, então indo para esse congresso. Da nossa igreja foram oito mulheres, e graças a Deus, pela oportunidade que temos aqui perto, né, aqui na nossa região, de ter um congresso nesse nível. Eu quero encorajá-las, mulheres, a que fiquem atentas aí para o próximo ano e poderem estar nesse congresso. Tenho certeza que vai ser bênção aí para você. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Hoje nós vamos nos deter no verso 14 até o verso 21. Efésios 3, 14 a 21. E hoje eu gostaria de começar esse momento com uma pergunta novamente. E a pergunta é: você ora pela igreja? Você ora pela igreja? A resposta pode ser algumas. Vocês já responderam sim? Tem gente que diz não. Eu não oro pela igreja, nunca pensei sobre isso, né? Nunca achei que fosse importante. Né? Vou começar a considerar, pastor. Tá ótimo, obrigado. Que bom. Né? Mas tem aqueles que responderam como vocês. Sim, amém, eu oro pela igreja. Mas pelo que você ora pela igreja? Essa é uma pergunta importante. Pelo que você ora pela igreja? Nós, nos cultos de quarta-feira, queridos, tem sido, aliás, aqui abrindo parênteses, tem sido uma grande bênção. Os cultos de quarta-feira, estamos fazendo uma grande roda aqui, e juntos orando uns pelos outros, tem sido realmente muito proveitoso. E essa quarta-feira nós terminamos o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus a como orar. E nós percebemos que em algumas ocasiões a gente não ora, em outras ocasiões a gente ora, mas ora de maneira errada. Né? E o orar certo é o orar biblicamente, a partir da palavra de Deus. Né? Então, às vezes isso acontece com a gente também. Nós oramos também pela igreja, mas nem sempre essa nossa oração é uma oração bíblica. Por exemplo, nós oramos, quando oramos pela igreja, oramos para que a igreja cresça numericamente. Senhor, esses bancos vazios, por favor, enche esses bancos, que venham pessoas. Né? Não é de todo errado, mas a gente não vê esse tipo de oração nas Escrituras. Nós vemos a oração pela salvação das pessoas. Às vezes a gente ora por algumas situações da igreja que a gente gostaria que fosse diferente, né? Em relação à questão física. Né? Essa semana, vocês estão bem aí em relação à temperatura? Nosso ar-condicionado, ele estava vencido da revisão dele, né? Já fazia um tempo que a gente não fazia revisão, então ele não estava resfriando muito bem. E então, às vezes a gente ora: Senhor, toca no coração do pastor, toca no coração do tesoureiro, dos irmãos aí
né, do patrimônio, para ver se a gente faz uma revisão nesse ar para ficar um pouquinho mais agradável aqui, né, o ambiente. Oramos por que a igreja tenha banheiros adequados, boa localização, estacionamento amplo, com vagas, né? E a gente não precisa ficar andando pelo quarteirão procurando carro, vaga para colocar o nosso carro, né? Placas indicativas na igreja. Oramos por esse tipo de coisa, né? A questão física da igreja. Oramos pela música da igreja. Hoje nós tivemos a Vívia e mais uma irmã que estreou hoje. Vocês viram ou não? Cadê? Está lá em cima? Já saiu correndo lá para cima? Ela é tímida, gente. É a esposa do Magaio, a Suzana. Que bom, que bom. Está começando, né, a servir na igreja com seus talentos. E aí, às vezes, a gente ora. A gente ora, então, pela música da igreja. Senhor, que seja uma música vibrante, que seja uma música contemporânea e etc. Às vezes a gente ora para que a igreja também seja uma igreja acolhedora. Essa palavra é capciosa aí nos nossos dias, né? Uma igreja que receba os visitantes, tenha programas para diferentes idades, diferentes interesses e etc. Esse tipo de coisas é o que está no nosso coração, porque é aquilo que cada um de nós entende sobre a igreja. E aí a gente termina verbalizando isso em oração. Queridos, a gente precisa prestar muita atenção no que a gente quer como igreja. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque o que nós queremos como igreja, invariavelmente, perceba a palavra que eu usei agora, invariavelmente, vem a partir das experiências que tivemos. Seja na nossa infância, juventude, experiência nas igrejas que nós passamos. E aí essas experiências, sejam boas ou ruins, nós avaliamos e dizemos, não, isso aqui seria bom para a minha igreja atual. E a partir disso, nós oramos. Nós vamos entender hoje que não é bem por aí. Nós temos visto à luz de Efésios que a igreja não é nossa. A igreja é de Deus, é a família de Deus. Então é Ele que tem que dizer como que tem que ser a igreja. Ora, se é Ele que tem que dizer como tem que ser a igreja, então somos nós que temos que estudar o que Ele revelou na sua palavra a respeito da igreja, e aí então buscar isso para a igreja que pertencemos. Mas através de um estudo sério das Escrituras. E fazer disso a nossa oração. E fazer disso o nosso clamor diante de Deus. Então, a minha proposta para os irmãos hoje pela manhã é: ore pela igreja. Ore pela igreja. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, verso 14 até o verso 21. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem em todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Vamos orar. Pai eterno, louvado seja o teu santo nome. O Senhor é excelso, sublime, soberano, Senhor sobre todas as coisas. Nós bendizemos e adoramos ao Senhor nessa manhã. Obrigado pela bendita oportunidade de poder estar juntos como igreja, louvando e exaltando o Senhor. Enquanto nós te adoramos, e agora te adoramos por meio da tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre em nós o teu querer, e que Cristo seja glorificado em nós mais uma vez nesse momento. No nome dele nós oramos. Amém. Ore pela igreja. O apóstolo Paulo, nesse momento, depois que ele acabou de falar do mistério, lembra? Nós vimos domingo passado que a igreja é o mistério de Deus. A igreja é o povo de Deus, constituído por judeus e gentios. Esse é o mistério que foi revelado, desde os séculos estava oculto, e agora em Cristo foi revelado. Então, diante disso, o apóstolo Paulo ele se coloca em oração. E aí nós vamos aprender com a oração de Paulo pela igreja de Éfeso, e é a oração que nós devemos fazer também pela nossa igreja, pela PIB. Vamos aprender então com essa oração. Antes de mais nada, verso 14 e verso 15. Ore de joelhos a Deus Pai. Paulo, ele se coloca, ele diz, ele faz questão de dizer que ele dobra os joelhos perante Deus Pai. Por que será que Paulo, ele faz questão de dizer isso? Por que será que ele simplesmente não diz, eu estou orando? Por que ele faz questão de dizer que ele está de joelhos? Queridos, colocar-se de joelhos, às vezes a gente faz isso aqui, uma vez ou outra a gente faz essa oração de joelhos. Colocar-se de joelhos é uma expressão de humildade e dependência em relação a Deus. É o reconhecimento de que vem dele os recursos. É o reconhecimento de que vem dele o poder, a capacidade. Então Paulo aqui, ele está reconhecendo publicamente de que o poder vem de Deus, que a capacidade vem de Deus. E quem que é esse Deus que Paulo coloca aqui para a gente? Ele o chama de Pai. E no verso 15, ele diz que é o Pai de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Volta a sua Bíblia um pouquinho aí no capítulo 2 de Efésios, no verso 19. Vamos lembrar desse texto. Olha o que Paulo, a imagem que Paulo usa para se referir à igreja. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. A igreja, então, é a família de Deus, cujo pai é o próprio Deus. Ele é o pai dessa família constituída por judeus e gentios, daqueles em que estão no céu e que ainda estão na terra, daqueles que já professaram o nome de Cristo e estão morando com o Pai da glória, e aqueles que estão ainda como peregrinos nesta terra. Deus é o nosso Pai, o Pai desta grande família. E no verso 16, a gente vai se deter nesse verso aqui daqui a pouco, mas eu gostaria de mencionar aqui que Paulo ele diz, esse pai, o pai da família, ele tem as riquezas da glória. Ou seja, querido, Paulo está de joelhos diante do Pai que tem todos os recursos da glória. É muito interessante porque Paulo aqui, aos Efésios, ele menciona Deus várias vezes. E a teologia de Paulo é realmente incrível. Ele, dá uma olhada lá no capítulo 1, no verso 19. Ele fala do poder de Deus, sendo iluminados os olhos do vosso coração,
Essa, aliás, é a primeira oração que Paulo faz em Efésios. Para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco. Esse poder, queridos, ele é infinito. É desse poder que Paulo ele está se referindo no texto que estamos estudando hoje. Esse Pai da glória, que tem todo o poder, é aquele também de todo o amor. Ainda no capítulo 1, no verso 5, diz que ele nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado. No amado Cristo, por causa do seu amor para conosco, ele nos escolheu. Esse amor, queridos, ele é incomensurável. No capítulo 2, verso 4, ele diz: Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou. Este amor, graça e misericórdia do Pai da família de Deus, a igreja do Senhor, chegou a nós, nos fez de fato a sua família. Isso deve nos fazer pensar, queridos, que é Deus que tem todos os recursos e não nós. Nós somos o tempo inteiro tentados, quando pensamos e oramos pela igreja, a achar que os recursos são nossos. Se a gente fizesse desse jeito, daria certo. Se a gente fizesse daquele jeito, olha, pode ter certeza, pastor, a igreja vai bombar. Nós precisamos nos lembrar que os recursos são de Deus. A família é dele. Ele é o Pai. Ele é o Pai da glória. A igreja, queridos, é uma obra espiritual e não humana. A igreja é uma obra espiritual e jamais o gênio humano poderia criá-la, poderia edificá-la, nem sequer melhorá-la. Todos nós temos uma dica diferente para melhorar a igreja, é ou não é? Aqui e acolá eu recebo uma sugestão e não acho ruim não, viu gente? Não acho ruim não. Pode continuar a fazer, não tem problema não fico chateado com isso. Mas a gente precisa ter em mente que as nossas sugestões, elas têm que partir do Pai da glória. Elas não podem vir das nossas experiências, do nosso próprio coração, da nossa própria genialidade. E vir do Pai da glória, eu me refiro às Escrituras. Pastor, eu estava estudando a palavra de Deus. Dá uma olhada nesse texto. O que ele está falando, como é que tem que ser a igreja? Olha só. Assim, assim, assim. O que você acha? Opa, meu irmão. Verdade. Aí sim. Vamos lá. É por isso que Paulo está de joelhos. Ele estava reconhecendo que o recurso é dele. Como nós precisamos de humildade, querido. Como nós precisamos de dependência em relação a Deus. Quando tratamos especialmente de assuntos relacionados à igreja. Você está querendo a igreja do seu jeito? Cuidado. A igreja é de Deus, e não sua, e nem minha, e nem de ninguém aqui. A igreja é de Deus. Pastor, eu acho que a igreja tem que ser assim. Cuidado. A igreja é de Deus. Então, se coloque de joelhos, em humildade e dependência, buscando no Senhor, como Ele quer que seja a igreja. Vamos adiante.
Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui, em relação à oração pela igreja. A segunda coisa está aqui no verso 16 e 17. Ore para que a igreja seja fortalecida e cresça na comunhão com Cristo. Duas coisas. A igreja seja fortalecida e cresça na comunhão com Cristo. Vamos lá, uma coisa aqui de cada vez. Paulo ora para que a igreja seja fortalecida, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos. Agora, como que a igreja seria fortalecida? Vamos fazer churrasco. A igreja vai ser fortalecida. Churrasco é bom. A gente tem que fazer. Tem proteína. Mas não é essa proteína que vai fortalecer a igreja. A igreja tem que fazer um encontro de mulheres, e a gente tem feito e vamos continuar fazendo. Mas não é assim que a igreja é fortalecida. Programas não fortalecem a igreja. Programas celebram o que Deus já está fazendo na igreja. O que é que fortalece a igreja? As riquezas da glória de Deus. A operação do Espírito Santo na igreja. Está aqui, fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Essa palavra poder, gente, é importante em Efésios. Paulo menciona várias vezes. No original é dinamis. É esse o recurso de Deus que dinamiza a vida da igreja, nos fortalecendo. É a atuação do Espírito Santo no nosso meio. Lembre-se, não é nosso recurso, não é a nossa genialidade, mas é o Espírito Santo em nós. É muito interessante porque a igreja, ao longo da história, ela tem a tentação de achar que programas, eventos, são o cerne da igreja. A gente não pode cair nessa tentação. O movimento batista, ele começou com o movimento do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, no contexto da reforma protestante, o que se chama de segunda geração da reforma protestante, a reforma radical, século XVII, 1612, surgiu a primeira igreja batista na Inglaterra. E aqueles irmãos movidos pelo Espírito Santo para estudar melhor as Escrituras, com mais precisão, eles começaram a perceber alguns princípios que estavam sendo deixados de lado pela reforma protestante. E eles disseram, não, gente, vamos além, vamos lá. Acontece que ao longo dos séculos, então, a igreja começou a ser tentada a achar que igreja batista é ter MCA. Se a gente não tiver MCA, a gente não é batista. Tem que ter o grupo de homens. Se não tiver, não é batista. A gente tem a tentação de achar que programas são a igreja. São o que dinamizam, são o que dão poder à igreja, e não é, queridos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que vocês sejam fortalecidos, e isso por meio da atuação do Espírito Santo, segundo a riqueza da glória do Senhor. Paulo vai além. Ele ora também pela comunhão com Cristo. Verso 17. Que Cristo habite pela fé em vosso coração. Como assim habitar pela fé? Lembre-se, Paulo, ele acabou de dizer, no verso 15, que nós, a igreja do Senhor, somos a família do Senhor. Somos família.
É muito interessante, então, ele usar essa palavra habitação. Que Cristo habite, ora, sendo casa de Deus, família de Deus. Então, que Cristo habite em nós. Dá uma olhada no Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Tem gente que tem a tentação de separar a pessoa de Jesus da palavra de Jesus. Jesus não faz isso. Pastor, vocês batistas aí, vocês estudam demais a palavra. Sabe por quê? Porque a gente ama o nosso Jesus. E amando o nosso Jesus, nós queremos entender a palavra do nosso Jesus. Não é o estudo pelo estudo. O estudo pelo estudo a gente vai para uma faculdade. Vai lá na USP, faz lá arqueologia bíblica. Mas esse não é o caso. O caso é que nós amamos o nosso Cristo. Então nós queremos entender corretamente a palavra do nosso Cristo. E seguir a palavra do nosso Cristo. E Jesus então disse: e aí eu venho e faço morada. É exatamente a palavra que Paulo está orando aqui pelos Efésios. Que Cristo habite em vocês. Essa é a oração de Paulo, pela fé que Cristo habite em vocês. E essa habitação então é por meio da palavra, pela fé em Cristo. E significa comunhão. O que Paulo estava orando é que eles crescessem na comunhão com Jesus. Aqueles que creem em Cristo devem crescer na comunhão com Ele. Agora, perceba que coisa curiosa, gente. A Apocalipse, capítulo 3, tem lá as cartas do Apocalipse. E olha o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, verso 14. Melhor, verso 15. Apocalipse 3, 15. Primeiro, Jesus repreende a igreja. Jesus diz: conheço as tuas obras. Sei que não és frio, nem crente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha só, essa é uma igreja imponente. Essa é uma igreja de muitos recursos. E o seu orgulho estava exatamente no fato de ser imponente e ter muitos recursos. Mas Jesus aqui está dizendo: não, na verdade vocês são pobres, cegos e nus. E aí então, olha o que Jesus diz no verso 20. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando para quem isso aqui, gente? Para a igreja de Laodiceia. Olha só que interessante. Jesus está fora da igreja. Certo? É isso? Jesus está fora da igreja, batendo na porta e dizendo: olha, se vocês abrirem a porta, eu entro. É uma igreja de Cristo que professa Cristo, mas não tem a Cristo. Será que isso é possível? Sim. Sim.
Tiago vai escrever na sua carta, e ele vai dizer o seguinte: olha, você crer que Deus é um só, fazes bem. Mas pense bem, até os demônios creem e estremecem. A profissão correta não basta. O Senhor nos chama para estar com Ele, para ter comunhão com Ele. É muito interessante porque os discípulos, eles perceberam isso em relação a Jesus. Jesus, você sabe, tinha aquela agenda extremamente lotada. Ele curava um aqui, ensinava outros ali, e a multidão sempre estava com ele. Se você lê os evangelhos, você vai perceber que Jesus estava sempre chamando os seus discípulos para estar com ele. Vem cá, gente. Vamos ter um tempo só a gente aqui. Vamos ter um tempo só nós. Porque o importante, queridos, não é fazer coisas para Deus. Nós estamos tentados a isso o tempo inteiro. Nós somos tarefeiros e a nossa tentação o tempo inteiro é fazer coisas para Deus sem que necessariamente estejamos em comunhão com Ele. Fazemos coisas para Deus sem ter comunhão com Ele. É como tem alguns irmãos aqui que trabalham em multinacionais. O João trabalha na Toyota. Né? João vai lá todo dia, dia todo. João, quem que é o dono da Toyota? Não sabe. Ou os sócios majoritários? Também não sabe. Não sabe quem são. E isso não é o João, é todos os funcionários lá. Não sabe quem é a família deles, onde moram, onde habitam, de onde vêm, para onde vão, o que gostam, o que deixam de gostar, quais seus hábitos. Mas ele está lá, trabalhando para essas pessoas, todo dia, o dia todo. Às vezes o nosso relacionamento com Deus é assim também. A gente trabalha para Ele, a gente faz as coisas para Ele, mas não sabe nem quem Ele é. Não tem comunhão com Ele. Não sabe o que Ele gosta, não sabe o que Ele pensa, não sabe o que Ele pensa sobre casamento, não sabe o que Ele pensa sobre namoro, não sabe o que Ele pensa sobre as amizades que temos que ter ou deixar de ter. Não sabemos o que Ele pensa em relação a inúmeras coisas, mas estamos lá fazendo as coisas para Ele. Então a oração de Paulo é: Senhor, que eles cresçam, que a igreja cresça na comunhão do Senhor. Não é que cresça numericamente. Paulo não está nem aí para isso. Paulo, ele não ora por isso. O que Paulo ora é que eles cresçam na comunhão, que eles cresçam conhecendo quem é o Senhor. O que Ele quer é o que nós buscamos. O que Ele sente é o que nós queremos sentir. Estar com Ele é tudo o que nós queremos. É isso aqui que Paulo está orando, queridos. E é isso que nós temos que orar. Senhor, que nós cresçamos na comunhão do Senhor. Que nós cresçamos na comunhão com Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Queridos, se o nosso cristianismo se resume em vir na igreja aos domingos, que medíocre é o nosso cristianismo. Como é medíocre esse cristianismo? Paulo está orando então, que nós cresçamos, que a igreja do Senhor cresça, seja fortalecida
e cresça na comunhão com Cristo. Tem mais uma coisa que Paulo ora. Está no verso 17, a parte B, até o verso 19. Paulo ora para que a igreja conheça ainda mais o amor de Cristo e seja plenamente como Ele. Que a igreja cresça ainda mais no amor de Cristo e seja plenamente como Ele. Olha o verso 17, a parte B. A fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Interessante ele usar aqui essas duas metáforas. Arraigados e fundamentados. Aqui a primeira figura é da árvore. Então, que vocês estejam na raiz desta árvore. E que vocês estejam sobre o fundamento desse edifício. É a metáfora então da árvore e do edifício. Querido, tanto a raiz da árvore quanto o fundamento do edifício são o quê? Arraigados e fundamentados em amor. Que amor é esse? Se você interpretar esse amor como o amor entre nós, você está com um problema seríssimo. Se você está fundamentado no amor que você tem para com o outro e no amor que o outro tem por você, você está com um problema seríssimo. Eu conto os dias que você vai permanecer na igreja. Porque na primeira pisada de bola, sua ou do seu irmão contra você, você vai dizer, essa igreja não tem amor. Essa igreja não vive o que prega. Porque você tem um entendimento errado em relação à igreja. A igreja está fundamentada no amor de Deus. É um amor revelado de Deus por nós, por meio de Cristo Jesus. É esse amor que nos fundamenta. É esse amor que nos alicerça. E aí, nesse amor, é possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. É muito interessante. Estando fundamentado no amor, nós podemos crescer no conhecimento desse mesmo amor, que foi revelado por meio de Cristo Jesus. Esse amor, então, é a base que sustenta e é a base que nos faz crescer no conhecimento desse amor de Deus. Paulo, então, vai usar aqui todas as dimensões, largura, comprimento, altura, profundidade. Nós temos a possibilidade, então, de crescer em tudo isso. E o verso 19. E assim conhecer esse amor, e agora, finalmente, ele diz com todas as letras, o amor de Cristo. Amor esse que excede todo entendimento. E aí então, com que finalidade? Para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Quanto mais crescemos no conhecimento do amor de Deus, fundamentados nesse amor de Deus, mais esse amor nos preenche de tal maneira que ele vai nos transformando de acordo com o caráter de Cristo. Quanto mais conhecemos o amor de Deus, mais conhecemos a Cristo. Mais somos parecidos com Cristo. Nossa vontade, nossas escolhas, nosso pensamento é como Ele. São dele e é como Ele. É como o relacionamento de um pai e um filho. Existe um ambiente, ou pelo menos deveria existir, um ambiente de amor, de reciprocidade entre pai e filho. E é muito interessante porque quando tem esse ambiente,
o filho cada vez mais se aproxima do pai e ele imita o pai em tudo. Para o bem e para o mal, né, gente? Para o bem e para o mal. Mas vamos pensar só no bem aqui agora. Então, está lá. O Marzo, ele está apertando um parafuso na casa dele. Aí o Joãozinho está lá pequenininho, olhando o pai fazer aquilo. Daqui a pouco ele pega um brinquedinho que parece com a chave de fenda que o pai está usando. Aí fica do lado do pai e começa a apertar um parafuso imaginário na parede. Ele está fazendo igual o pai. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Quanto mais fundamentados nesse amor de Deus, quanto mais crescemos no amor de Cristo Jesus por nós, mais nos parecemos com Ele, mais temos a cara de Jesus. E aí eu preciso perguntar, qual que é o seu jeitão? Qual que é o seu jeito? Você é mais introvertido, mais extrovertido, mais tímido, mais comunicativo? Qual que é o seu jeito? Eu, sinceramente, gente, eu não gosto muito dessas categorias, dessas classificações de personalidade que a psicologia traz, né? Há muito tempo isso foi proposto aí no século XX dentro da psicologia, né? E trazendo lá as 4 personalidades, fleumático, melancólico. Isso foi adaptado para a igreja evangélica e eu não consigo entender isso de acordo com as Escrituras. Desculpa se alguém pensa ao contrário, mas eu não consigo entender assim, porque isso termina categorizando as pessoas, né? Colocando as pessoas dentro de caixinhas que nós mesmos formamos, né? Mas eu estava dando uma olhada esses dias em que pé está isso. Já das 4 personalidades, já chegou a 16, gente. Isso vai crescendo, né? Isso vai crescendo e não tem limite, né? Então, já colocaram aí, bom, tem o lógico, o sujeito lógico, aquele que, não é o inovador, né? É aquele sujeito analítico, criativo, né? Tem aquele comandante, que é aquele líder, né? Por natureza, tem aquele arquiteto, tem aquele que é arquiteto em termos de personalidade, não em termos de profissão. Tem aquele que é aventureiro, virtuoso e etc. O pessoal coloca várias coisas. Bom, independente disso, seja lá qual for o seu traço de personalidade, deixa eu perguntar, quanto isso se parece com Cristo? Seja lá qual for o seu traço de personalidade. Quanto se parece com Cristo? Pastor, eu tenho o meu jeito, eu nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. A síndrome de Gabriela. Né? Não, querido. Uma vez que somos família de Deus, nós nascemos de novo. E agora nós somos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, agora eu devo crescer, eu devo amadurecer, eu devo me parecer, mas com o meu Jesus Cristo. É essa a oração de Paulo aqui, que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e que vocês sejam preenchidos até a plenitude de Deus. Ou seja, que vocês se pareçam mais e mais com Jesus Cristo. Então, sim, ore para que a igreja conheça e ande mais e mais no amor de Cristo e seja plenamente como Ele. Por fim, verso 20 e 21. Ore para que, através do poder de Deus, a Ele seja dada a glória na igreja por meio de Cristo.
ore para que através do poder de Deus a ele seja dada glória na igreja por meio de Cristo. É isso que Paulo diz aqui nesses 2 versos últimos. Novamente, perceba, no verso 20, Paulo cita o poder de Deus. Ele é poderoso, Deus é poderoso. E Ele é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos. Normalmente a gente aplica errado esse texto aqui. A gente ora, Senhor, me dá um carro. Mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu estou pedindo ou pensando. Né? Mas Paulo não está pensando em carro. Paulo não está pensando em casa. Paulo não está pensando em conta bancária. O que Paulo está pensando e faz essa oração, é que nós cresçamos no conhecimento do amor de Deus. E o amor de Deus não tem limite, ele excede a todo entendimento. Então Deus é poderoso para nos fazer crescer no amor de Deus, muito mais além daquilo que nós pensamos como seres humanos. Porque o amor de Deus, ele não tem limites. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, que esse poder, ele opera em nós, ele haja em nós, de tal maneira que Deus seja glorificado. Verso 21, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando nós crescemos, quando nós oramos pela igreja, de joelhos, e oramos para que sejamos fortalecidos com o poder dele, oramos para que o Senhor nos faça crescer no conhecimento dele, oramos para que o Senhor nos faça crescer no amor dele e sejamos mais parecidos com ele. Deus é glorificado no nosso meio. Deus é glorificado por meio da sua igreja. Queridos, existem igrejas que envergonham o Evangelho. Existem igrejas que envergonham a Deus e a Cristo. Isso porque não estão crescendo no amor de Deus. Não estão crescendo no conhecimento do Senhor. Que a nossa experiência seja o contrário. Continue a ser e seja ainda mais. A experiência de que nós crescemos, não somos perfeitos, por isso precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos crescer no amor, no entendimento do amor de Deus para conosco. E isso faz com que Deus seja glorificado, Deus seja exaltado através de nós como igreja. Isso tem sido uma realidade na sua vida? Isso tem sido uma realidade na sua vida e da sua família? Você tem crescido, tem amadurecido no amor de Deus? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos amadurecer na fé. Todos nós precisamos amadurecer no conhecimento do amor de Deus. Não fique estagnado. Não pare nesse crescimento. A minha oração e a nossa oração deve ser: Senhor, nos faça crescer no conhecimento de quem é o Senhor. Nos faça crescer na comunhão com o Senhor. E é assim que Cristo seja glorificado em nós. Vamos fazer essa oração agora? Vamos imitar Paulo? Aqueles que puderem, se coloquem de joelhos. Eu vou pedir para o Marzo vir aqui. O Marzo já se colocou de joelho, é rápido. Mas aqueles que puderem, se coloquem de joelhos, juntamente com Paulo. Então nós vamos fazer isso, orando pela nossa igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Pai nosso, Tu que és Senhor soberano, sublime, poderoso, Tu que fizeste, Senhor, todas as coisas com o Teu poder, Tua palavra, e enviaste o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque podemos ter acesso a isso e poder também abrir Tua palavra, Senhor, meditar nela, refletir nela. Nos colocamos, ó Deus, de joelhos diante de Ti e clamamos, ó Deus, clamamos, Senhor, a Ti pela Tua ajuda, Senhor, sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a olhar as riquezas, Senhor, da Tua palavra e olhar, Senhor, os recursos que o Senhor disponibiliza para nós também como igreja, os recursos que vêm de Ti, ó Deus. Ajuda-nos também, Senhor, a escolhermos, ó Pai, agradar ao Senhor, apesar das lutas que travamos dentro de nós, mas escolhermos, ó Deus, a Tua palavra, escolhermos os Teus desígnios, ó Deus, escolhermos a Tua vontade e não agirmos, ó Pai, como que se este local, Senhor, as coisas que acontecem aqui sejam nossas, o meu ministério, as minhas coisas, minhas tarefas, ó Deus, mas não, tudo é Teu, Senhor, é o Senhor que comprou a igreja com o Teu sangue, e tudo é do Senhor, ó Deus. Louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de entender isso, Senhor. E também somos instrumentos aqui nas Tuas mãos, ó Deus, para anunciar o Evangelho. O Senhor nos comissionou, o Senhor nos chamou para isso. Mas em nada, Deus, temos capacidade, mas somente o Senhor é que nos dá os recursos, que nos dá a força, que nos dá sabedoria, que nos impulsiona, que nos ajuda, Senhor, a agir. Então nos ajuda, Pai, precisamos olhar para Ti, olhar para o Senhor Jesus Cristo, olhar para Ti, ó Pai, que é o dono da igreja, que é o Senhor da igreja, e dependemos, ó Pai, exclusivamente, unicamente de Ti. Nos ajuda nisso, Deus. Trabalha nas nossas vidas, no coração de cada um aqui, para que Te sirvamos, ó Deus, para que oremos também pela igreja. E oremos, Pai, não, muitas vezes fazemos uma oração tão distante um pouco da realidade que o Senhor quer, mas que a gente ore realmente, ó Deus, para que o Senhor esteja nos capacitando, nos fortalecendo, nos enchendo de amor, Senhor, também, que por nós mesmos, para dentro da igreja, para fora dela, e que em tudo, Senhor, Tu sejas glorificado, Pai, é isso que nós queremos, a glória do Teu nome, o Senhor seja exaltado, e não nós. Às vezes nós queremos a glória, queremos aparecer, Senhor, queremos ter o nosso nome estampado em alguma coisa, mas tira isso de nós, Deus. Não é a igreja de tal pessoa, de tais líderes, ó Deus, mas a igreja é do Senhor, família de Deus, igreja de Cristo. E remove, Pai, tudo aquilo que está atrapalhando isso, Senhor. E nos ajuda a crescermos e Te servirmos, ó Deus. Somos inúteis, somos meros vasos. Mas nos ajuda, Senhor, realmente a cumprir com a obra que o Senhor tem determinado para nós, Te servirmos, tentarmos, ó Deus, buscarmos a glória do Teu nome, adorarmos a Ti em todo o tempo. Essa é a oração que eu faço rogando ao Senhor. Nos ajuda, precisamos de Ti. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra, pela Tua fidelidade, Deus, pela Tua bondade conosco, nos permitir ver isso e mostrar, Senhor, o Teu imenso poder e graça sobre as nossas vidas. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos encerrar o nosso culto nesse momento. Deus abençoe a todos. Nós vamos ter 20 minutinhos de intervalo hoje, ok? Até as 10h30. 10h30 estaremos de volta aí para as nossas classes.